Essa área aqui segue o mesmo padrão, mais ou menos, de rotação de cultura que nós vimos até aqui, tá? Antes da canola aqui tinha soja, antes da soja tinha aveia, antes da aveia tinha painço e antes do painço girassol e antes do girassol teve uma semeadura de canola que morreu. Nós tivemos um problema aqui de Proagro de canola, sabe, o único que nós tivemos até hoje. Nós fizemos a primeira semeadura da canola e quando a canola estava duas folhas, aí começando a botar as folhas verdadeiras, deu um veranico. Esse veranico matou, morreu de sede, toda essa canola, morreu de sede. Esperamos chover, replantamos, dessecamos a área, replantamos. Quando a canola estava pequenininha, veio a geada e matou toda ela de novo. E aí a gente pediu, na época era o Carleque que estava fazendo a vistoria do Proagro, né, pela Emater, para que ele nos liberasse essa área, para a gente pelo menos aproveitar a corrida aí, tentar usar um pouco do adubo que nós tínhamos colocado na canola e fizemos semeadura de girassol, para tentar diminuir um pouco o prejuízo. Mas antes disso tinha milho, antes do milho aveia para cobertura, soja, linho, girassol, painço, e assim, daí para trás, dentro desse sistema de rotação que nós vimos até agora, como é que a gente vem operando. A canola assim, nós temos diversas variedades hoje de canola, todas elas híbridas, embora sempre tem um esperto que acha que pode colher o grão e plantar, e aí começa o problema. É a mesma coisa que eu pegar e colher milho híbrido e plantar aquele grão de milho como semente. Vai ver de operação genética, qualidade, depois logo pode explicar isso. Então esses materiais que nós temos de canola, todos eles são híbridos. Além disso, existe canola convencional, existe. Mas são poucos materiais e praticamente não se utiliza porque o potencial produtivo é muito baixo. Existe canola Clearfield. Nós não plantamos aqui, nós usamos um ano aí a 571, a 575CL. Esse material é resistente às imidazolinonas, portanto esse tem um produto, tem o Pivot, né? E tem um produto específico aí para canola que é o Raptor, que foi registrado especificamente para canola, para pegar folha larga, né, em canola. O problema é que a tecnologia fica um pouco cara, e ela deve ser usada em área que você tem um histórico de problema sério de folha larga. Não é tão simples assim utilizar uma canola Clearfield. Assim, mas é tranquilo, eu vou entrar lá, vou controlar o nabo que vem no meio. Espera aí, menos. Você vai ter problema, se escapou alguma coisa da secagem, você não vai conseguir controlar isso depois. Vai ter lá alguma serralha, algum nabo que saiu mais cedo, vai estar mais desenvolvido na hora de fazer a aplicação, você não vai pegar também, vai ser mais difícil. Mas dá para diminuir o banco de semente que vai ser gerado a partir do controle de folha larga utilizando esses produtos. Nós temos optado, nós viemos historicamente, trabalhamos aqui com diversos materiais de canola. Iola 43, Iola 60, antigamente, foram os primeiros materiais que surgiram. Para mim, nós não tivemos nenhum material aqui tão bom quanto Iola 60. Já expliquei para vocês em aula do dia que o problema dele, ele saiu do mercado porque ele tinha resistência monogênica, né, vertical, né, só um gene. E a partir daí, para a canela preta, o risco era muito grande de quebra de resistência. Passou a se trabalhar com materiais de resistência poligênica, que é o caso, aí veio o Iola 433, foi um dos primeiros a entrar, substituindo o 432, que também era monogênico. Entrou o 433, aí veio o Iola 61, veio o Iola 50, Iola 76, daí o 575, 571CL. Até que chegou um determinado momento, surgiram alguns materiais aí fora da Pacific Seeds, que foram os materiais da Atlântica que nós temos aqui, que essa aqui é Diamond, que foi a primeira que foi lançada, e depois essa aqui que foi lançada faz 3 anos, aí é no Iola 300. E tem também o material B4 aí da Lightech, que é uma empresa aí sediada na Argentina.
Esse pessoal todo teve o nosso dia de campo ano passado, né? Sim. Passado, mostrando essas variedades. Nós temos um problema com a canola no Brasil. Eu particularmente sou fã da canola. Eu acho que nós estamos perdendo tempo aqui na região em não dominar a tecnologia de produção de canola. Por quê? Porque nós estamos insistindo com trigo em cima de trigo, em muitas áreas. Trigo em cima de trigo significa aumento de custo de produção e diminuição de rentabilidade. Você vai ter que usar mais fungicida, você vai ter muito mais doença, não? Menos chance de produzir. Então, se a canola entra, que é uma luva dentro desse sistema, tem liquidez total de mercado. É só produzir. Quando você faz o contrato lá, você já fecha o contrato de venda, preço da soja mais R$2, não é pouca coisa. Tá? Posso fixar por uma data também, pegar a data do preço do dia mais R$2, mas é mais arriscado. Tá? Mas normalmente você faz isso, preço da soja. Nós temos vendido canola aí entre R$75 a R$82, pra você ter uma ideia. Tá? Então assim, ó, fecha o contrato com a empresa, não tem problema. Então tem liquidez. Hoje, só a Selena aqui de Giruá traz 200 mil toneladas da Argentina, do Paraguai por ano, de canola para esmagar em Giruá. A gente quando colhe canola, nosso maior problema é entregar a canola. Nós chegamos ali para entregar, tem filas e filas de caminhões da Argentina carregados de canola, do Paraguai, carregados de canola para descarregar. Você tem que entrar na fila, é uma briga. Esse é o maior problema que nós temos. Agora, fora isso, né? Eu acho que o restante é uma excelente alternativa. E vou dizer uma coisa para vocês, a nossa região, bobear mais um pouquinho, nós vamos perder o domínio da canola. Eu estou preocupado com isso, assim, porque vejo uma alternativa, não é a solução, mas uma alternativa fantástica para o inverno. Problema, quem está aumentando a área de canola é a região que vai aqui de Santo Ângelo, São Luís, Bossoroca, São Borja. E eu dei assistência técnica naquela região ali por muitos anos. Em São Miguel das Missões, como é que é ali, Bossoroca, né? E vou dizer uma coisa para vocês, ó. Quando eu trabalhei com assistência lá na Casa Lavouras que eu assisti, eu não me lembro um ano de ter perdido trigo ou aveia lá. Nunca perdi trigo ou aveia dos meus assistidos. Mas a cada 3 anos, 1 ano você perdia soja e 2 perdia milho. Então, como eles têm problema na safra de verão, com muita frequência, eles estão começando a ganhar dinheiro com canola e estão começando a aumentar a área. Daqui a pouco, eles aumentam a área. Eu costumo dizer que a cadeia produtiva se organiza onde tem produção. Se começar a produzir muito lá, daqui a pouco a indústria vai embora. E nós vamos ficar chupando o dedo aqui na região e não adianta reclamar nem para o bispo e nem para o pastor sinodal. E não vai resolver o problema. Nós não estamos assumindo o protagonismo desse processo. Está difícil de fazer o produtor entender. O problema é que, como é uma cultura relativamente nova, não se domina muito a tecnologia. O Paulo, devemos falar, está na assistência, sabe a dificuldade, né, Paulo? O pessoal é bastante recoluto, né? Assim, não tem a semeadeira adequada, né? Falta dominar a tecnologia, né? Tem muitas dúvidas. Né? Então, isso realmente é um problema. Existem problemas aí de estrangulamento de produção, existe. Um deles, para mim, quem sabe o principal é a esclerotine. Tá? Que na canola, aqui para nós, é a felicidade nossa, é que a esclerotine aqui, ela ataca a canola, mas não ataca a soja na sequência. Porque no período em que nós temos desenvolvimento da soja, as temperaturas são altas para o desenvolvimento da esclerotine. Diferente daquela canola que está sendo desenvolvida no centro-oeste. Estão desenvolvendo canola na safrinha lá. E estão cultivando e colhendo relativamente bem. Só que o problema é que normalmente em regiões mais altas, o que eles têm? Se eles botam canola, eles já tem problema de esclerotine na soja. Imagina plantando canola para repicar a esclerotine. O problema só tende a piorar. Tá? Bom, essa é a nossa esperança para que a canola não vá para o centro-oeste. Tem mais essa, né? E não vai para lá por causa disso. Bom, a lavoura não é uma lavoura cara, mas também não é uma lavoura muito barata. Não é uma lavoura barata que nem uma aveia, que nem um linha. Tá? Mas é mais barata que o trigo, via de regra. Tá? O desafio maior, que me parece, da canola é a semeadura. Porque assim, ó, trabalhando com um sistema que nem esse aqui, com 45 centímetros de espaçamento, o objetivo é botar em torno de 23 sementes por metro linear. Com isso aqui eu botei 23, 46, 50 plantas, 50 sementes por metro quadrado, para tentar buscar uma densidade aí de 40 plantas, que seria 18 plantas por metro de linha. Em torno de 18 plantas por metro de linha. Ora,
eu consegui fazer isso, com uma sementinha daquele tamanho, né? Mesmo com disco alveolado pequenininho lá de 3,5 mm, 2,5 mm, é difícil de conseguir uma boa distribuição de semente, tá? As semeadoras aí, exceto umas excepcionalmente boas, tem dificuldade de fazer essa distribuição. Esse é um dos problemas que eu vejo. E aí assim, ó, nós trabalhamos com isso aqui para botar essa densidade, nós vamos usar em torno de 2,6, 2,8 até 3,2 quilos de semente por hectare. É pouca coisa, tá? Antigamente, isso foi um problema no início da canola, o pessoal começou a plantar canola com semeador de trigo. Aí o que acontecia? Né? Trancava uma linha, deixava com 34 centímetros e fechava quase toda a linha, mas fechando quase toda a semeadora, e ainda assim caía 7, 8 quilos por hectare. Isso é 3 vezes a densidade, né? Isso aqui é uma competição intraespecífica que a planta morria. Aí os caras tiveram uma ideia de jirico. Vou fazer uma coisa que eu não... Mas olha, quando o cara inventa de fazer bobagem, quando o cara tem a cabeça de fazer bobagem, não tem jeito. O que começou a fazer? Misturar a semente com adubo na caixa. Como se a densidade fosse a mesma. No que tu começar a andar, começa a sacudir, a semente já começa a descer. Mas daí tinha outro problema, né? Aí tinha um outro problema, que era como mistura, né? No semeador de trigo, adubo e semente, problema do cloreto, sal. Contato do sal com um grão, imagina um grãozinho daquele tamanho. Esse grãozinho aqui, dizia um professor meu, 40, 60% do grão é óleo. E aí o colega diz, o Martinelli, mas também, olha o grãozinho disso, mas é nada. Então 60% de nada é óleo. E tá feito, né? O velho ficou bravo lá. Mas assim, ó, esse grãozinho aqui, via de regra, ele tá com 40 a 46% de óleo. Tchê, isso é muito óleo aqui dentro. Contato com sal, quanto é que vai ficar de água para contar a história aqui? Não vai ter umidade para germinação, ela não germina, né? Saliniza não germina, né? Desidrata a própria semente, ela morre. Solo quente, nós já vimos isso quando fazíamos época de semeadura, começando lá em janeiro. Solo quente, você botava lá, imagina 50 sementes por metro quadrado, em 5 metros quadrados, né? São 250 sementes numa parcela de 5 metros quadrados, nascia 2, 3, 4 plantas, porque cozinhava no solo. Solo quente, com calor, umidade, chovia, cozinhava. Se o óleo aqui cozinha, não germina, tá? Bom, aí o cara começou a ter por essa salinidade, começou a fazer o quê? Então eu vou plantar canola com DAP e botar ureia cloretada em cobertura. Nós fizemos um trabalho anos atrás aqui com o Dr. Círio Vitória para fazer uma avaliação disso. Então, deu diferença botar ureia cloretada ou botar só ureia? Não deu. Por que ureia cloretada? Por causa do cloreto? Tinha cloreto no solo, não tinha necessidade de cloreto. Então assim, o problema não foi o cloreto, né? Embora a canola tenha um problema, a relação entre potássio, o Paulo depois pode explicar isso melhor, você para potássio e nitrogênio, né? Então não adianta eu carregar nitrogênio se tem deficiência de potássio. Bom, mas a dificuldade é de manter a homogeneidade. Nós vamos conversar sobre outras variáveis aqui, depois, no final eu quero dar uma comentada sobre essa lavoura. O que nós estamos tendo de opção, de expectativa aqui com a Nuola 300 e com a Dynamo, e o que aconteceu para ter essa disparidade. O Sr. Paulo me ajuda aí, que acompanhou também todo esse processo. O Tocinei também acompanhou, que vinha monitorando aí, tá? Vai comentar depois o trabalho que foi feito aqui. Ok, gente? Quem está fazendo genética, quem já fez melhoramento, por quê? O que vai acontecer na semente guardada se aqui a gente tem uma planta híbrida, pessoal? Recorda? Tem bastante diferença. Vai ter bastante diferença. Por quê? Porque isso, o pessoal que já saltou, gritou, ó, F2. Uma planta híbrida, ela é um F1, ela é o cruzamento de uma planta que foi pai e outra que foi mãe. Então, nesse tipo de cultura, a empresa que trabalhou o melhoramento dessa espécie, ela teve que primeiro desenvolver no mínimo 2 linhagens para depois realizar o cruzamento entre elas. Ainda assim, nesse tipo de espécie, tem mais um agravante do porquê não guardar semente, né? Essa planta, ela tem as estruturas florais dela na mesma flor. Vocês vão encontrar ela descrita como uma planta autógama. O que se faz para se fazer esse híbrido?
o uso da macho-esterilidade, pessoal. Então, você desenvolve uma linhagem que vai ter características de produtividade, rusticidade, tolerância ou resistência a doenças, outra linhagem também com características semelhantes, mas uma delas você vai conduzir para que ela seja macho estéreo. Se ela é macho estéreo, ela não produz pólen. Então eu não preciso, claro que a nível de lavoura, na lavoura de milho é mais fácil de fazer isso aí. Você despendou algumas linhas e outra você deixa com pendão. Aqui eu não consigo fazer. Então se faz o uso da macho esterilidade. Se eu tenho a macho esterilidade na formação do híbrido, do F1, o que vai acontecer no F2? Esse gene vai ser restaurado nas plantas. Consequentemente, a minha lavoura vai ter uma grande porcentagem de plantas macho estéreis. Ou seja, a minha produtividade vai por água abaixo, né? Então, a grande parte dos materiais, eu estava estudando um pouquinho sobre canola para vir para cá, tem a Embrapa que lançou há muito tempo atrás uma cultivar de polinização aberta, né? Só que essas cultivares não têm produtividade ou são bem disparelhas, como a gente vê uma população de milho crioulo, né? Então por isso que hoje os materiais utilizados são materiais híbridos, 100% deles importados de outros países, né? Só a questão o professor comentou, tem cultivares de canola Clearfield, né? Aí eu até estava comentando com um colega, eu não sei como é que se foi colocado esse gene, se foi feito da mesma maneira que se fez no arroz, porque no arroz se induziu a mutação e surgiu a planta de arroz Clearfield. Na canola foi também através de mutação, porque senão ela seria uma planta transgênica, teria que vir com o produto comercializado, teria que vir com a marcação de produto transgênico. Porque lá conferindo no CNTBio, que é quem regulamenta os organismos geneticamente modificados, não tem canola, nem canola, nem trigo, que o colega está falando que tem o trigo já Clearfield também, não tem lá nessa lista de CNTBio, ou seja, não é um material transgênico isso daqui, foi obtido por outro meio, indução de mutação. Rodrigo, só para assim, ó, essa questão é uma briga, o pessoal está dizendo, porque canola é uma planta transgênica, não é. Então assim, agora tem um material que está na linha de tiro aí já há alguns anos da Iowa, da Pacific Seeds, que eles estão querendo registrar agora, eles esperam dentro de 2 anos registro, chama-se canola TT. TT transgênico com resistência à trifluralina. Então é uma outra alternativa nova que está vindo aí. Sim. E aqui a gente pode ver, né, professor Marcos, essa cultivar ela já existe há mais tempo, a Daimon. 4 anos, eu acho. E a Daimon 5 anos, essa aqui uns 3 anos. Ah, mas elas não são tão, a diferença não é tão grande. Porque eu ia comentar sobre a arquitetura delas, são fenótipos bem diferentes, né, pessoal? Você pode ver a estrutura da planta, a gente vê aqui que ela já, desde baixo, ela já tem tem ciclo também. Tem ciclo diferente, ela tem um engalhamento diferente, ó, já é uma planta bem mais robusta o talo dela, então já é um material bem diferente da Daimon. Pessoal, há 20 anos atrás, mais ou menos, sim, 20 anos, me recordo foi em 99, a gente começou um programa de canola pela Cotrimaio. Cotrimaio, em que pese ela estar numa situação que não é muito favorável hoje em dia, mas ela foi líder em muitas coisas aqui, dentre as quais sempre trazer opções, né, para os associados. E nessa que o Garrafa fala, só trigo, só trigo, só trigo, e nenhuma outra cultura de inverno decola na região, e este é mais um exemplo, se bem que já existe uma tecnologia, embora que ainda tem coisas a melhorar, mas na época foi tentado, foi trazido materiais do Canadá, foi feito lavouras demonstrativas, foi feito todo um trabalho de assistência, mas muitos desistiram no caminho, sempre colocando, como o Garrafa já resumiu, ou era a semeadura, ou era problema de debulha porque a maturação não era uniforme, e aí vem aqueles famosos ventos com chuva de final de setembro, São Miguel e outubro adentro. Então já foi se pensar, o Garrafa comentou lá no Canadá,
não tem nada a ver conosco, né? Um clima do hemisfério norte, frio, então lá eles fazem o corte, enleiramento, aquela coisa, mas também não tem riscos maiores, certo? Eu vi isso agora na Europa de novo, em julho, mas isso é outra história, né? Mas eu vi de novo o pessoal colhendo, a gente passando na rodovia e o pessoal colhendo canola, mas também ficamos lá 20 dias e nenhuma chuva. Então fica fácil, o pessoal pode esperar ela amadurecer lá, à vontade no campo, entra lá a hora que quiser e colhe, né? Dizer também que a canola, ela tem potencial, tem dados mostrando que até 4.500 quilos. Esses dias, no dia de campo, que o nosso amigo gringo lá, da Atlântica, o Jordani, comentando que ele ficou muito surpreso, que teve produtores ali em São Miguel das Missões, o ano passado, eu acho que ainda esse ano, colhendo perto de 40 sacos por hectare. Então potencial tem. Essa lavoura aqui, principalmente esse material que o Garrafa depois ainda vai comentar, potencial, né? Vocês podem analisar, tem um potencial muito bom, pode não dar 40 por hectare, mas é próximo a isso. Mas também aqui do lado, em problemas de geada, por outros aspectos, mas principalmente geada, já vai deixar a desejar. Ora, isso todos os anos vai ter. Por isso que canola é uma cultura zoneada, tem zoneamento agrícola que começa em abril e termina fim de maio. Por que nós temos 60 dias? Para não concentrar o risco, né? Plantar mais de um material de ciclo diferente, plantar com épocas diferentes para diluir riscos. Canola já há vários anos tem zoneamento agrícola. Essa lavoura é financiada, o Garrafa disse. Depois de anos nós apelamos para um Proagro há 3 anos atrás e foi só. E não vamos provavelmente precisar de Proagro de novo, certo? Então, se tem potencial, tem tecnologia, existe trabalho de melhoramento, do ponto de vista de exigências, só para dar um dado para vocês, ela é exigente em termos de fertilidade? É. Não tolera acidez, muito menos alumínio tóxico, né? Não gosta de solo compactado, por isso é o trabalho de rotação que o Garrafa faz aqui. Canola só volta dali a 4 anos. Né? Tem que cuidar a questão do nabo forrageiro, que é da mesma família, para não ter essa sucessão. Mas ela não tolera solo compactado, até porque é uma planta frágil, uma planta sensível na fase inicial. Bom, só para ter uma ideia, pessoal, em termos de demanda de nitrogênio, canola precisa 40 quilos, ou extrai, por exemplo, 40 quilos de N quanto a trigo 22, de fósforo 15 quanto a trigo 10, isso para 1 tonelada, 9 de potássio 6 no trigo e 7 de enxofre 4 no trigo. A relação ideal de nitrogênio para enxofre, já que nós estamos falando em 40 e poucos % de óleo, então precisa enxofre também. Por isso, na adubação, além de NPK e a ureia, né, que também vai, nesse caso aqui foi a fórmula 9,24,15, 280 quilos por hectare, mais 11% de enxofre, ou seja, praticamente 30 quilos de enxofre por hectare. Mas em nitrogênio, 9 vezes 3, 27 quilos de N na base e mais 150 quilos de ureia. Ou seja, aqui praticamente se manteve essa proporção de 4 a 5 para 1, nitrogênio para enxofre, porque são 2 nutrientes muito demandados em função do alto teor de óleo da planta. A fase de aplicação dessa ureia, desse nitrogênio, é bem na fase inicial. A gente chama assim a fase que ela está de roseta, né? Então 4 folhas definitivas já faz a aplicação devido à necessidade do N. Isso que se procura usar fórmulas que tem mais nitrogênio na base, justamente que o Garrafa fez aqui, ou com 9, ou com 10, ou com 12 quilos na base. O que acontece quando tem deficiência de enxofre? Que alguns solos nossos
agora, principalmente nos últimos anos, que os nossos produtores têm feito análises completas, ou seja, básica mais micronutriente, cada vez mais, até com a ajuda de muitos colegas que se formam aqui na CETREM e outros cursos de agronomia e incentivo essas análises completas, a gente percebe que tem diferenças brutais em teores de enxofre dentro das nossas propriedades rurais. Então, o que acontece se tem pouco enxofre na canola? Alta taxa de abortamento de flores, síliquas pequenas e mal formadas, e o grão mal granado, então o peso de grão também é reduzido. Às vezes o produtor não dá conta da por que não colheu, se tinha, dá uma olhada na lavoura, vou colher bem esse ano, e não acontece no finalmente, justamente talvez por desbalanceamento de nutrientes, uma adubação mal feita, ok? Basicamente isso que a gente está trabalhando aqui, e como o Garrafa diz, eu corroboro, né, no pensamento dele. Eu acho que nós estamos perdendo tempo. É uma cultura tecnificada como é o arroz. Eu nunca vou me esquecer que o arroz é uma cultura altamente tecnificada na metade sul do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui culturas que demandam, como o milho, por exemplo. É muito mais fácil fazer trigo e soja, é ou não é? Né? Isso já tem uma cultura toda de décadas. Agora, fazer milho bem feito e canola, o furo é mais embaixo, como se diz. Nós temos que aprender, senão daqui a pouco estamos perdendo uma excelente oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá então, falando de plantas daninhas em canola. Nós vamos ter problema com nabo, né? Porque nós temos folha larga, em cima de folha larga. Como já foi comentado, nós temos algumas cultivares hoje que vão ser tolerantes às imidazolinonas, que vão poder fazer esse controle, principalmente de nabo. No entanto, existem momentos e existem condições também de aplicação desses produtos e também de incorporação dessas cultivares. Em áreas de rotação, provavelmente a gente não vai ter problema, ou muito pouco, então não haveria tanta necessidade. E como já foi colocado, toda vez que eu usar uma tecnologia a mais, ela também tem um custo. Então, as canolas hoje, com a tecnologia CL, elas vão ter um custo a mais em relação aos outros. Em relação às folhas estreitas, tranquilamente você entra com folha estreita e faz o controle tranquilamente. Não tem azevém, não tem nada de folha estreita então se estabelecendo. Então, para controlar a folha estreita, tanto Diamond como no Ola, a gente entra em pós-emergente com herbicida sistêmico graminicida. Bom, ou então inibidor da CCase, para quem já souber o que é, né? Pessoal, em relação às pragas, bom, começando pelas pragas de solo, nós temos o mesmo problema com o trigo, nós temos condições para os corós se estabelecerem, vale o nível de ação idêntico ao trigo. Então, se eu tiver numa lavoura com um nível de 5 corós por metro quadrado, não há condições de estabelecer canola. Voltamos a dizer e a reforçar que as nossas áreas têm a rotação e que cada cultura entra em aproximadamente 4 anos, então a gente tem um estabelecimento muito pouco ou menor de uma população alta de corós também. Depois, pessoal, no momento do estabelecimento, nós podemos ter problema com diabrótica, né? A diabrótica é uma praga polífaga, certo? Ela vai estar atacando tanto gramíneas como dicotiledôneas e como canola também. Ela não rejeita nada, certo? Então, se tiver uma infestação alta, há necessidade de alguma aplicação, porque não existe, né, um controle biológico, a não ser um fungo, quem sabe, metarrhiza, bovéria, que possa fazer o controle dela naquele momento. A partir daí, e também conjuntamente com a diabrótica vai fazer desfolhamento, ela vai fazer furos, né? A gente vai ver furos nas folhas da canola, e também nós podemos ter início da Plutella, né? Que é a lagarta da canola especificamente. Ou a traça das crucíferas, tá? A traça das crucíferas, então, que é a Plutella xylostella. O que nós começamos esse ano?
como o professor Marcos colocou antes, várias das nossas informações, principalmente de pragas, ainda são adotadas com base em estudos estrangeiros, principalmente o Canadá. Tá? Então hoje, se vocês olharem níveis de ação para Trácidas crucíferas, a gente se baseia em publicações canadenses em que dizem que 3 a 3 larvas, né, por planta, certo? A gente começou a monitorar esse ano. Não existe nada no Brasil que diga como se faça monitoramento de traça na canola. A gente começou a bater pano, né? Nós temos um espaçamento. No primeiro momento a gente consegue bater pano, mas depois, quando ela começa a crescer, batendo pano, a gente quebra a planta, pode quebrar a planta, tá? Quem sabe a lagarta fica hospedada em cima das outras folhas. A gente tentou bater vigorosamente. Agora, no final, eu busquei mais alguns artigos, a gente conseguiu bater em bandejas, né? Aquelas bandejas brancas de carne, um pouco maior. Aí facilita o trabalho porque eu não preciso abrir o pano, enfim, então eu só introduzo a folha, a bandeja e faço a batida. Baseado nisso, pessoal, nós começamos a liberar tricograma nessa área. Tá? Então, tanto Diamond quanto no Ola, nós temos liberação de tricograma. Já adotamos, então, o mesmo nível de liberação que em milho, em torno de aproximadamente 100 mil vespas por hectare. E o que a gente observou? A gente teve vários fatores nos auxiliando esse ano, que foi a geada, infelizmente, né? Por um lado ela é bom, por um lado ela não é. Então nós também tivemos ação dessa, tivemos uma redução bastante grande, mas a gente viu, assim, alguma coisa bem pouquinha, mas nós vimos a diminuição da população a partir da liberação de tricograma nessa área. Então a gente tem acompanhado semanalmente essas áreas e se vocês forem ver, nós temos muito pouco a raspagem. Então, em conversa com o colega Marcos, que tem mais experiência em pragas, a gente falava, bom, como é que eu vou avaliar esse dano? Então lá no início era o número de lagartas, tá ali, mas quando a canola está na fase de sílico assim, como é que eu vou ver? Então a raspagem, vocês podem procurar, a gente tem muito pouca raspagem na sílica, que aí sim, porque mesmo a canola não tendo folhas, a sílica continua fazendo fotossíntese e consegue fazer essa fotossíntese até o final e consegue encher o grão com eficiência. Então, nesse momento seria o mais complicado e a gente não está vendo isso também. Então, não teve aplicação de inseticida. O que nós estamos vendo agora? Vários vieram me trazer, né? Pulgão. Tá? Realmente, nós estamos agora num momento de bastante desenvolvimento de pulgão, mas o que vocês vão ver? Vocês viram algumas plantas na borda da lavoura aqui, se vocês entrarem, não vai ter tanto assim. Ah, então o pulgão vai vir de fora, principalmente das lavouras que estão, e tem um pulgão que pode ser o mesmo do trigo e também pode ter outros que ele é específico da canola. Então o esquizafes pode ser o mesmo que ataca trigo e ataca a canola também. Mas ele está numa densidade ainda pequena, né? Nós não temos uma densidade, principalmente em número de plantas. Não, se você olhar uma planta assim, sim, teria necessidade, mas isso tem que ser replicado dentro da lavoura para justificar uma aplicação. Então isso nós não temos. Com o trabalho então de aplicação de tricograma para Plutella, gente, o que a gente busca? Reduzir a aplicação de inseticidas, principalmente no momento de florescimento da canola. O que nós temos nesse período de florescimento? Uma intensa visita de polinizadores, especificamente abelhas e outros insetos polinizadores. A gente já fez um trabalho especificamente orientado pelo professor Marcos, nessa área aqui, em que a gente viu que a canola, sendo em locais onde a gente introduziu abelhas, com polinização das abelhas especificamente, a gente teve um aumento de produção de 23%. Então isso é muito,
E se a gente entrar com um produto químico, tirando, além das abelhas, todos os tipos de polinizadores, a redução na produção pode ser muito maior do que o controle da lagarta nesse momento. O professor Viviano fez um trabalho aqui, o objetivo era analisar, além do impacto dos polinizadores na produção de canola, ver o efeito do fungicida no rendimento de grão. O Jair, na época, foi pulverizado nessa parte de baixo, aqui no costado do mato. Até uma parte foi utilizado o fungicida, uma parte não foi. Foram colocadas gaiolas. Então nós tínhamos canola aberta, sem gaiola nenhuma. Uma gaiola, o quadro todo fechado com sombrete, que permitia a entrada apenas de polinizadores pequenos, e o outro com sombrete que não entrava polinizador nenhum. Então nós tínhamos 3 condições para avaliar o efeito da polinização da abelha, dos pequenos polinizadores e sem polinização. Sem polinização, para o efeito da abelha, nós tivemos aí em torno de 26%, 27%, 23% de rendimento, de aumento da abelha em relação aos pequenos polinizadores. Ou seja, não dá para abrir mão da abelha nesse processo. Isso aqui é quase um quarto, com a quarta parte da produção da cultura. Segundo, aí onde se usou fungicida e onde não se usou fungicida, não houve diferença significativa de rendimento de grão, ou seja, o fungicida não fez efeito nenhum sobre a produção de canola. Hoje nos pacotes o pessoal está indicando usar fungicida. Particularmente nós só utilizamos aqui em casos especiais, nem sempre se utiliza, esse ano aqui não foi utilizado. Doença de canola, só para comentar, só tenho de pedir para falar que isso aqui a gente vem peleando já há algum tempo com doença de canola. Mas basicamente, além das doenças, nós tivemos um problema um ano. Eu fiz minha dissertação de mestrado sobre causas e efeitos de causas potenciais de canola. E no ano seguinte que eu terminei o mestrado, me apareceu uma causa que eu não tinha colocado na relação. Não tinha me ocorrido. O que aconteceu? Nós plantamos canola, que estava a coisa mais linda. Canolinha pequenininha, 2 folhas, aí começou a chover. E aí começou a morrer planta, e ficamos com a densidade toda comprometida. E basicamente o que aconteceu foi pitium, fusarium e coletótico. Do solo, condição ambiental, está lá, os fungos estão no solo, deu condição de desenvolvimento daquela colônia, atacou e matou. Nós plantamos 3 hectares depois da chuvarada e 19 hectares antes da chuvarada. Os 19 antes da chuvarada ficou com a população comprometida, deu 8 sacos de canola por hectare. Os 3 hectares que nós plantamos depois deu 26. Assim, comprometeu realmente o resultado. Além disso, o que tem problema na canola, canela preta. Mas a canela preta, hoje, os materiais genéticos que nós temos são resistentes à canela preta. Só que aí tem uma solicitação, de que se trabalhe. Se eu venho com material genético, por exemplo, vai que eu vou plantar canola de novo aqui 2 anos, aqui nessa área. Não entrar com o mesmo material genético, porque os materiais com resistência poligênica, mas os genes são diferentes. Então eu tenho que trabalhar com algum gene diferente na poligenia, da resistência, para garantir que não quebre com tanta facilidade essa resistência. Esse é o medo que você tem, porque a canela preta foi o que terminou com a couza. No ano 2000, teve 100% de perda de toda a couza plantada aqui na região, por causa da canela preta. Daí que começou a trabalhar a canola resistente à canela preta. Canola, na verdade, é um melhoramento genético da couza, com baixo índice de ácido erútico e baixo índice de glucosinolatos, praticamente hoje quase zero. E ela, canola, esse nome não se usava até 2002, porque ele era patenteado. Ele era proibido de uso, era Canada Oil, óleo canadense. Ele tinha uma patente e não podia ser usado, por isso que não proliferou esse nome. Demorou para começar a ser usado. Era uma coisa com grife, vamos dizer assim, uma coisa com grife. Bom, por que o ácido erútico? Porque ele faz mal ao organismo humano, então tinha que baixar esse ácido erútico e os glucosinolatos para facilitar o farelo ser usado pelos animais. Então, com isso, facilitou o uso da canola, canola para ser usado na alimentação humana e o farelo com qualidade, alta qualidade para a nutrição animal. Aliás, uma boa opção, professor Rodrigo? É usar a canola substituto ao farelo de soja, muitas vezes sai muito mais em conta, muito mais barato. E tem aí quase sobrando em Giroá para vender, estava precisando vender esse farelo. Bom, além disso, eu tenho problema de alternária.
E assim, ó, esse problema da alternária, ele começa na folha, mas assim, ó, o problema da alternária na folha faz dá muito pouca efeito na produção. A folha, você sempre colocava, ela contribui muito pouco na fotossíntese. Ela vem até a floração, depois da floração ela praticamente não tem mais sentido de existir. Mas aí o problema é a sílica. O problema da alternária é que ela vai se depositar na sílica e ela vai deixar a sílica com a mancha da doença, né? E depois vai secar, ela fica tenra e quando seca ela acaba ficando altamente deiscente. Ela cai antes da colheita, esse é um problema. Né? Bom, mas aí veio o problema, mas e aí como é que eu faço para controlar? Teria que estar controlando aí da floração em diante. Imagina entrar com o trator aqui no meio disso aqui, o amassamento vai gerar, dói. Tem que ver se o amassamento não é maior do que a perda que a doença vai gerar. E a outra é a esclerotínia. Tá? Essa é um problemão aqui para a canola. E está aqui, ó. Essas plantas que vocês virem aqui, que estão mais escuras e secas, pode ter certeza que é isso aqui, esclerotínia. Tá? E aí, a esclerotínia seca a planta, olha aqui, ó, secou. Tá? E aí, se eu pegar, vou ver se eu consigo abrir isso aqui, que esse meu canivete está meio recoluto, mas... É suíço? Olha aqui, ó. Tô derrubando escleróide aqui, tá cheio de escleróide aqui no meio. Ah, essas bolinhas pretas aqui, ó, são colônias do fungo da esclerotínia. Ah, vamos passar aqui pro pessoal dar uma olhada, tá cheio dentro desse caule, Olha aqui, ó, vou passar o caule aqui com os escleróides também. Aí. Bom, como é que eu controlo a esclerotínia? Que é assim, ó, esclerotínia na canola começa aqui, ó. A esclerotínia, ela é uma doença que inicia pela flor. Então, como é que ela ocorre o ciclo? Ela vem da flor, tá? E da flor, quando a pétala cai, ó, essa pétala cai e acaba ficando presa aqui pelo caule. A esclerotínia vem daqui. Ela vem para cá, penetra na planta, vai começar a atingir o sistema vascular, corta a circulação de seiva e nós vamos ter essas sílicas xoxas que nós estamos vendo aqui. Aqui tem um pouco de efeito de geada também. Tá? Mas isso aqui tem um grãozinho que não serve para nada. Esse grão, além de você olhar, ele não está nem preto, ele está marrom. Não tem óleo aqui dentro. Isso aqui vai, ó, vai sair no ventilador da colheitadeira. Tá? Então, não vale a pena eu apostar nisso aqui. Além disso, nós tivemos aqui o problema... Ah, e daí eu vou entrar, então o ideal seria aplicar o fungicida na flor. Só que eu vou aplicar fungicida na flor quando eu tenho os insetos me fazendo o trabalho de 23% da produção. Escapo do boi, a vaca dá 2 coices. Vai ser um problema, então eu não vou fazer isso. É um crime fazer um negócio desse. Bom, então o que nós estamos fazendo? Tentando conviver com a esclerotínia. Nós temos aí normalmente de 15% a 20% de plantas atacadas. Às vezes pega o caule principal, às vezes pega um braço do caule secundário. Porque olha aqui, se aquela pétala doente caiu aqui, o que vai acontecer? Ela possivelmente vai secar esse racimo. E não toda a planta. Se ele cair aqui, sim, ele vai acabar afetando a planta toda. Então esse caso aí afetou toda, pegou lá embaixo, né? E afetou a planta inteira. Tá ok, gente? Bom, outra questão agora. Oi? Custo? Não. Custo? Não, só um pouquinho, só. Problema assim, ó, outro problema da canola. Quando é que eu colho? Imagine isso, olha aqui como é que tá isso aqui. Eu tenho planta aqui seca, mas essa planta seca, essa aqui com esclerotínia, que, olha aqui, ó, tá aqui, a esclerotínia pegou aqui, ó, tá cheio de escleróide aqui dentro. Então assim, a esclerotínia pegou essa planta aqui, esse grão não serve para nada, não posso me bater, ele está morto, na verdade morreu, por isso ele está tão seco. Agora, eu tenho sílicas muito boas aqui, ó, mas praticamente secas. O ideal é eu pegar o grosso daquilo que nós queremos. Imagina uma planta assim.
que eu vou fazer? O ponto é o seguinte, se eu vou pegar aqui o ramo principal, onde é que está o ramo principal? Está aqui, ó. Eu vou puxar ele aqui, tá? Aqui é meu ramo principal. Eu vou pegar o ramo principal e tenta imaginar mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3 palmos. Ele dá mais ou menos isso. Eu pego o terço intermediário, tá? E vou pegar a sílica do terço intermediário e vou dar uma olhada como é que está o grão. E o grão aqui, ó, tá marrom para preto. Quando eu tenho 60% dos grãos do terço intermediário do ramo principal de marrom para preto, seria o ponto para fazer corte e enleiramento. Tá? E que equivocadamente, quando começou a se plantar canola, começou a se dizer que era ponto de colheita. Deus, o Ulisses vai colher esse ponto, que vai estar com 30% de umidade e vai dar 25% de desconto, mais ou menos. Tá? Então, eu tenho que colher isso um pouco mais seco. Tá? Bom, então o que nós fizemos? Nós vamos monitorando isso aqui. Quando chega nesse ponto, aí que começa a ficar de marrom para preto, é hora de eu começar a monitorar, tirar alguma amostra de repente, né? Eu não estou acostumado no olho, saber o ponto, tiro uma amostra e levo para tirar a umidade. Chegou aí em torno de 18%, não mais que 20%, o ideal seria menos de 18% fazer a colheita. Tá? O artilheiramento seria um pouco maior. Tá? O que o pessoal tem feito também é dessecar. O problema da dessecação, além de resíduo, né? Embora aqui também ele não entre direto em contato com o grão, o problema é que você vai dessecar com ele normalmente verde demais. Tá? Bom, aquela sílica que não se formou, olha aqui, ó, essa aqui, se eu considerar essa planta aqui, ela está praticamente pronta para ser colhida. Ah, mas eu tenho muita sílica verde. Tá? Mas se eu pegar uma sílica dessas aqui, ó, a sílica está verde. Está começando a amarelar, mas está verde. Mas eu abri, ó, ela está marrom, indo do marrom para preto. Mais um pouquinho ela está pronta. Está quase no ponto, essa planta está quase no ponto de colher. Esperar mais um pouco, né? Quem sabe aí 10 dias, né? 15 dias no máximo ela estaria pronta para colher. Agora, se eu desseco uma planta, numa condição um pouco mais adiantada do que isso, o que vai acontecer? Esse grão que está verde aqui, essa seca que está com o grão verde, vai continuar verde. E até o ano passado, isso aqui não entrava como desconto de impureza. Esse ano começou a aparecer impureza. Comentava com o Vantuíra agora no Rally da Canola e está sendo descontado. Aquilo que eu comentei com vocês, está bem larga lá, nem é 50, estão botando 100 grãos. Conta, 100 grãos tem 10 grãos verdes, 10% de impureza, além da impureza que sai na peneira. Então se eu tenho lá 3% de impureza na peneira, mais 10 de grão verde, já são 13%. Imagina eu colher com 20% de umidade, a canola conta a partir de 11, dá mais 9. São mais 9. Eu já tinha 13, mais 9 deu 22%, já quase perdi o que a abelha ganhou para nós. Então, é um problema, né? Vou colher 30 sacos, bota dá 20, mas virou em desconto, mas porque é dessecado muito cedo. Então tem que tomar cuidado. Tá ok, gente? Isso aí. E aí, que diz o Baitaca, aí não me adianta. O Baitaca diz, aí não me adianta. Aí não me adianta. Bom, custo de produção aqui, custo variável, R$ 1.005. Tá? Isso, R$ 1.005, considerando se fosse feita uma aplicação de fungicida, que não foi feita. Tá? Não foi feita. Então isso aí diminuiria aí 740, deixa eu ver uma coisa. Só um pouquinho, fazer ligeirinha com 740. Mais um meio saco, pouco mais de meio saco, então ao invés de 13, eu ficaria em 12 sacos e meio, mais ou menos, tá? Agora o custo total do custeio, R$ 1.368, daria 18 sacos. Tirando o fungicida aqui, 17,5, mas tem mais operação que vai baixar um pouco, 17 sacos. Tá? Bom, olha o potencial. Tia, se eu colher a canola, eu estou fazendo o cálculo aqui alto, R$ 76 o saco. Soja está mais ou menos 74 hoje? 74 mais 2, preço do dia mais 2, R$ 76.
Tá? Ora, se eu colher, tenho 18 sacos, colher 28, sobrou 10. 10 sacos a 76 são 760. Se eu dividir por 40, dá 19 sacos de trigo. Limpo. 19 em cima de 40, são 59 sacos de trigo por hectare. Então eu não vou plantar trigo, vou plantar canola, certo? Errado. A ideia é trabalhar isso dentro da rotação de cultura. Tá? Potencial existe, gente. Potencial existe para mais. Ano passado, lá no experimento, onde é que está o Gilson e o Marlon, aí o Dia, tá? A Nuola 300, esse material aqui, lá no experimento, deu 50 sacos por hectare. Foi a primeira vez que a canola atingiu esse patamar. Tá? Então, assim, realmente significativo. Tá? Aqui eu queria só dizer que vocês veem a homogeneidade aqui dessa área é muito maior do que aqui. Tá? Muito maior. O que aconteceu aqui? Primeiro, geada, né? 2 geadas. Na verdade, quando deu a segunda geada forte, que estava no início da floração. Estava no início da floração, judiou muito pouco. Agora aqui, pegou a primeira no grosso da florada e a segunda, quando estava formando sílica pequenininha, ela cai, ela aborta, não tem jeito. Ela não pega só a flor, mas também a sílica nova. Tá? Além da geada, outro problema é o calor. A partir de agora, uma canola que nem essa, se nós tivermos, em média, imagina assim, de hoje até a colheita, digamos que a colheita vai dar daqui 30 dias. Nos próximos 30 dias, se nós tivermos uma temperatura média de 25 graus, mais ou menos, grosso modo, é a seguinte: a cada grau de temperatura acima da temperatura basal média, a temperatura ideal média seria 20 graus, nós perdemos em torno de 360 quilos por hectare. Então, assim, não é pouca coisa. Se eu pegar 360 vezes 5, eu teria 1.000, aliás, a cada 5 graus, desculpa, 360 dividido por 60 são 6 sacos que nós perderíamos aí por temperatura alta. Então, a temperatura alta, a partir do enchimento, do enchimento de grão, aí no enchimento de grão, da floração em diante, eu acho que é até mais arriscado em termos de perda do que a própria geada. Porque a geada ainda tem condição de ser mais uma florada, recuperar um pouco, que é o que aconteceu aqui. Veja que tem plantas que atrasaram também, né? Ela também não teve uma homogeneidade de germinação que nem teve essa daqui. Então ela está um pouco mais disparelha. Tanto é que foi 24 de abril a semeadura daquela no Ola e 1º de maio aqui. Lembra? Não, está anotado aqui. Está anotado. Sim, está anotado. Eu não lembro, mas está aí. Sim, mas tá aí. Mas vejam, com uma semana de diferença, olha o ciclo dessa. E aí a história de diluir risco com ciclos diferentes. Tá? Mesmo seja uma semana de semeadura, mas ciclos completamente diferentes. Marcos, mesmo nessa condição agora, aqui a Nuola, eu vou ter essa condição de perda por causa do calor? Se o calor for demais, sim. Não vamos contar coisa da galinha botasse. Não, mas o risco você perder um canto, sim. Isso tira muito daquele potencial dos 40 sacos que o Paulo falava que nós temos no registro na fronteira. Sim, dos 60 que falavam no Rally, né? No Rally falaram que as cultivares hoje estão com potencial de 60 por hectare. Meu Deus, 60? 3 mil quilos. Lá em Giruá, na primeira estação que a gente participou, eles falaram que hoje os materiais têm potencial para 60 mil, para 3 mil quilos, 60 sacos. Só que aí começa a diminuir a partir dos problemas que vão acontecendo na interação com o clima, né?